é bom ter você aqui no nosso campus online. E se você ainda não é inscrito no nosso canal Angelim TV, para tudo. Tá vendo aí embaixo? Inscreva-se. Então é aí. Clique, inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações, porque assim você será notificado sobre os nossos cultos ao vivo e as nossas mensagens. E antes de ir embora, deixe o seu like. Deixe o like para que essa mensagem seja entregue a mais pessoas. Então é isso. Prepara o ambiente, nosso culto começa em instantes. In a moment, everything can change. The way you know me, you patiently wait. All I gotta do is just show up. You're always true, and you're always enough. I lay down my plans, I lift my hands in sweet surrender, sweet surrender. I want you so bad, I give all I have. Sweet surrender, sweet surrender. Dive deep into your ocean of love, and I'll sink, sink until your grace is enough. I'll leave the shore and swim into your ocean of love. Sink, sink, and leave the surface above. In a moment, everything can change. The way you know me, you patiently wait. All I gotta do is just show up. You're always true, and you're always enough. I lay down my plans, I lift my hands in sweet surrender, sweet surrender. I want you so bad, I give all I have. Sweet surrender, sweet surrender. Dive deep into your ocean of love, and I'll sink, sink until your grace is enough. I'll leave the shore and swim into your ocean of love. Sink, sink, and leave the surface above. Dive deep into your ocean of love, and I'll sink, sink until your grace is enough. I'll leave the shore and swim into your ocean of love. Sink, sink, and leave the surface above. Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas transmissões de culto online aqui pela Angelim TV.
mesmo aí na sua casa, você pode construir um ambiente de adoração. Enquanto nós ministramos aqui louvor, a palavra, que você possa encontrar aí, receber dos céus tudo aquilo que Deus já preparou para você. Nesses dias onde nós não estamos presencialmente aqui, mas estamos conectados, a igreja é fortalecida, porque a igreja somos nós. Em qualquer lugar onde nós estivermos, nós podemos ser a igreja do Senhor. E aí, no seu cantinho, na sua casa, que seja um pedacinho do céu, enquanto toda transmissão acontecer, que você possa estar conectado, recebendo novas chaves do Senhor e também sendo cheio de esperança e fortalecimento do alto. Você que está aqui já conectado, aproveita e envia o link do nosso culto para que outra pessoa também seja abençoada através dessa mensagem. Compartilhe aí com toda a sua lista de amigos o link do nosso culto. Nós queremos dar as boas-vindas para as pessoas que estão conectadas conosco de outra cidade. Fala aí no nosso chat de onde você está falando, de que país. Sabemos que tem gente conectada conosco do mundo inteiro. Diz aí de que lugar você é. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e por nos honrar com a sua presença aqui na nossa transmissão online. Também a cada filho dessa casa, ovelha da igreja Angelim, Teresina, Floriano, Lagoa e Parnaíba, o nosso amor, o nosso abraço. Estamos orando sempre por você. Eu quero orar agora e preparar o nosso coração para esse tempo. Eu sei que essa noite o Senhor tem uma palavra poderosa para nos dar. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um culto online. Te agradeço, Senhor, porque eu sei que a Tua presença sobre nós é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de decretos humanos para reger a nossa história, mas nós contamos com os decretos do céu, e são nesses, Senhor, que nós nos agarramos, nós nos abraçamos. Nós confiamos naquilo que o Senhor tem para dizer sobre nós, e nós sabemos que como filhos temos uma herança. Oramos, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos. Traz saúde, traz graça, fortalecimento do alto, para que durante toda essa transmissão possa, Senhor, fluir vida, o mover do Teu Espírito de maneira poderosa, alcançando cada casa, cada leito de hospital, por onde essa transmissão invadir, Senhor, que a presença do Teu Espírito também seja real e palpável. Nós te agradecemos e te honramos, Pai, no nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com intensidade, porque Ele é digno.
entender que eu carrego em mim a tua vitória, Deus. Não é pelo que fazemos, nem pelo que merecemos. Transformas em glória o que quebrado está. Tu és meu vencedor. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Eu sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste. Ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Hoje eu posso enxergar. Quero em ti descansar, pois tudo vem de ti. Oh, és tua vitória em mim. Tu és meu vencedor. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste. Ao teu lado estou assentado. Com aquele que tudo venceu, venceu, venceu. Quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Receba! Quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Tu és meu vencedor. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste. Ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Ao teu lado. Eu declaro nesta noite: eu sou vencedor. Eu quero te convidar nessa hora, onde quer que você esteja. Não importa se você está na sua casa, no seu quarto, ou talvez você esteja em cima de uma maca de hospital. Não importa qual seja a sua necessidade nessa hora. Oh, oh.
seja necessidade financeira, seja a doença, ou seja até mesmo o Covid-19, nessa noite nós declaramos em nome de Jesus: Jesus já venceu. Na sua palavra está escrita que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos sarados. Ora, Ele venceu por você, Ele venceu por você. Seja livre nessa hora de todo medo, de toda depressão. A depressão vai embora, bata em retirada agora em nome de Jesus. Receba o fôlego de vida, receba fôlego de vida, receba fôlego de vida. Ordenamos nessa hora, pulmão, se encha de ar, se encha de ar. Todo o Covid vai embora, toda maldição vai embora. Santo és incomparável.
poder, honra, glória, força e poder. 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 Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e o céu pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e o céu pra sempre. Coloque sua mão sobre a sua cabeça nessa hora. Estenda sua mão sobre essa sua cabeça. Seja profeta sobre sua própria vida nessa hora. Diga para você mesmo: eu não tenho mais medo. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas até o fim. Seja profeta sobre sua vida nessa hora. O Rei dos Reis está sobre você nessa hora. O Rei dos Reis está sobre a sua casa nessa hora. Oh, declare sobre todo medo, sobre toda necessidade. Oh, seja intencional. Talvez esteja faltando o alimento. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Oh, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, talvez você que esteja doente, esteja deitado sobre uma cama, está se entregando. Ei, eu digo nessa hora para você: o Jesus dos milagres ainda está vivo. O Jesus dos milagres ainda reina. Ele está sobre o trono. E um dia Ele voltará. Um dia Ele voltará. Ora, Ele voltará. E todo olho verá. Todo joelho se dobrará. Irá declarar: só Tu és Deus. Só Tu és Deus. Só Tu és Deus. Oi gente, eu estou aqui mais uma vez para falar contigo sobre generosidade. E a pergunta que eu quero fazer para a gente pensar hoje é: qual a razão da nossa generosidade? Eu não sei você, mas eu já doei por culpa ou por constrangimento. Eu estava numa época em que meu coração
estava balançando com Deus, e eu pensava que se eu fosse generoso na igreja, ou que se eu ajudasse alguém, isso ia melhorar a minha condição diante de Deus. Eu já também fiz ofertas, ou fui generoso, porque eu precisava de um milagre naquela semana, Deus tinha que intervir e me ajudar, e de alguma maneira, inocente, com uma fé rasa, e eu tentava comprar o favor de Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Marcos 12, 41, e a Bíblia diz assim, que estando Jesus diante da arca do tesouro, diante do gasofilácio, diante do recipiente onde as pessoas colocavam as ofertas ali no templo, Jesus observava a maioria, a maneira como a multidão lançava o dinheiro ali naquele lugar, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Jesus chama os seus discípulos e diz: em verdade vos digo, que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram ali. Porque todos ali depositaram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. A fé muitas vezes parece irresponsável. Não é fácil falar de generosidade no meio de uma pandemia, onde todos estão com o sentimento de que eu preciso guardar, eu preciso de mais. A grande pergunta que precisamos fazer é: dependemos do dinheiro ou dependemos de Deus? Para muitas pessoas que procuraram Jesus aqui nos evangelhos em busca de milagres, para nenhuma delas Jesus disse: você precisa de mais dinheiro para trabalhar, que isso vai resolver sua vida. Mas muitas vezes a sensação no nosso coração é essa: eu preciso de um milagre. Ou Deus faz algo na minha vida, ou eu preciso de mais dinheiro na minha vida. E quando a gente vive essa sensação, esse sentimento, a gente está tentando colocar a nossa confiança também em Mamon. E Mamon era um deus da prosperidade da época de Jesus, e Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores, ninguém pode servir a Deus e ninguém pode servir a Mamon. O dinheiro sempre tenta entrar na nossa vida como uma opção de segurança, de proteção, de provisão. Entenda, quem cuida de você, quem te guarda, quem te protege, quem te provê é o Senhor e não Mamon. O dinheiro é ferramenta, o dinheiro é servo nas nossas vidas. O usamos para a glória de Deus. Por isso Jesus chama os discípulos, mesmo diante de pessoas ricas, doando muito mais que aquela senhora. Jesus diz: olha, todo mundo doou do que sobrava, todo mundo deu uma ajudinha na igreja. Você já pensou nisso? Eu vou dar uma ajudinha na igreja. Tem gente que dá uma ajudinha na igreja. Mas tem gente que dá com o coração. Tem gente que é generosa. Tem gente que entende que por trás das câmeras há um custo. Que por trás de tudo que nós fazemos há um propósito. Que a sua semente contribui com esse propósito. E através disso nós alcançamos milhares de pessoas. Estamos perto de 10 mil inscritos no nosso canal Angelim TV. Esse aí que você nos assiste é abençoado através das mensagens, dos louvores, e que tem abençoado e irá abençoar ainda milhares de pessoas. Eu conto com você. Eu quero te convidar nesse momento a fazer a oferta da viúva pobre. Você pode ler aí com seu celular o QR Code, fazer um Pix para a igreja, fazer uma transferência para a nossa igreja. A oferta da viúva pobre, ela não está relacionada a quanto você vai dar, mas o tipo de coração que te faz ser generoso. Então, com o coração correto, não por trocar com Deus, não por ganhar a atenção de Deus, mas por amar a Deus sobre todas as coisas. Eu te convido a ser generoso, a semear uma semente nesse ministério. Eu profetizo e declaro: você que tem sido fiel a essa casa, você que tem sido um patrocinador dessa igreja, nada vai te faltar. O Senhor é contigo. Mamon não é o seu Deus. Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus de Israel, é aquele que cuida de ti. Ainda que ele
precise abrir portas impossíveis. A Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Você que perdeu o seu emprego, você que está em dificuldade, você que tem lutado com a insegurança e você acha que o dinheiro é a solução, eu vim aqui te dizer, não é. A solução é Deus. Ele tem todo o poder, todo o domínio, todo o recurso nas mãos dele. E recurso no reino persegue propósito. Encontre o seu propósito. Descubra para que Deus te criou e te colocou aqui nesse mundo. Deus derramará todo o recurso necessário nas tuas mãos. Que Deus te abençoe, te guarde, guarde a tua família. Que não falte nada, que não falte o pão para você, nem para os seus filhos, e nem para os filhos dos seus filhos. Que a prosperidade do reino te alcance. Deus te abençoe. Olá, igreja, a paz! Como é bom estar aqui com vocês no nosso campus online. E se você quer ficar por dentro de toda a nossa programação, fica aí e acompanha o nosso Angelim News. Eu gostaria de iniciar te perguntando se você já faz parte de um GC. GC são nossos grupos de crescimento. E se você faz parte de um, entra aí no nosso chat e coloca de qual GC você faz parte. Se você ainda não participa de um GC, entra no nosso aplicativo Angelim Teresina e busque pela opção GC. Procure um GC mais próximo de você. Você pode estar participando de um GC mais perto da sua casa. Nós temos GCs tanto presenciais como online. Então faça parte de um GC. É um tempo precioso de comunhão com irmãos, palavra, louvor. Faça parte de um.
E se você deseja se aprofundar mais na palavra, conhecer os fundamentos da nossa fé e vida cristã, se inscreva na nossa Escola de Fundamentos nível 1. As inscrições já estão disponíveis, você pode estar clicando no link na biografia do nosso Instagram, Igreja Angelim Teresina, e fazendo a sua inscrição. Aqui no chat, no YouTube, também está sendo disponibilizado um link que você pode clicar e fazer a sua inscrição agora mesmo. E continue acompanhando os nossos cultos. Quarta, nós temos Quartas de Esperança às 19h30, transmitido online aqui através do nosso campus. No sábado, nós temos Culto Extreme às 19 horas. E no domingo, nós temos culto online às 10 e às 19h30. E já aproveita que você está aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você não perder nenhum culto. Dá o seu like, porque através do like, esse conteúdo vai ser entregue a mais pessoas e essa mensagem abençoará mais vidas. Então fique aí com a continuação da série Vivendo pela Fé. Bom culto! Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite a todos os queridos irmãos e irmãs da Igreja Angelim Teresina, você que nos assiste aqui de Teresina, no Piauí, você que nos assiste de outras cidades, no Nordeste, no Brasil, em outros países. Eu quero te pedir que você coloque agora aqui no chat de qual cidade você está nos assistindo, cidade e estado, e nós estamos muito felizes por poder ter você aqui com a gente. A igreja não para, a igreja nunca perde, e hoje é mais um domingo em que nós temos a possibilidade de celebrar o Senhor, de ouvir a sua palavra, a sua voz, e isso nos anima, isso nos motiva, e sabemos que neste exato momento, por meio dessa transmissão, milhares de casas estão cultuando ao Senhor. Então, na verdade, nós multiplicamos a igreja em milhares de pequenas igrejas, uma delas é a sua casa neste exato momento. E hoje nós vamos continuar a nossa série de março, Vivendo pela Fé. Eu tenho sido particularmente muito abençoado com cada palavra ministrada durante esse mês, aqui nos nossos cultos de domingo, com esse tema. E hoje eu quero compartilhar também um pouquinho daquilo que Deus tem colocado ao meu coração. O tema da mensagem de hoje é elementos de uma fé prática. Para quem gosta de anotar, eu vou repetir: elementos de uma fé prática. Queridos, em tempos onde o medo e a incerteza nos cercam, nós temos a oportunidade de que agora, mais do que nunca, nós podemos revigorar a nossa fé. O tempo que nós vivemos, na verdade, é uma oportunidade para que nós venhamos a testemunhar o sobrenatural de Deus. Viver pela fé é, na verdade, viver com base naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E dessa forma, sem o devido conhecimento da palavra, sem a profundidade na palavra, sem uma vida, sem uma imersão genuína na palavra, é impossível entender e praticar essa verdadeira fé. Eu só consigo ter uma fé de verdade, uma fé profunda, uma fé naquele que tem o poder de fazer todas as coisas, se eu estiver em conexão constante com a palavra de Deus. E a fé, portanto, não é uma filosofia, não é uma teoria. A fé, pelo contrário, é algo real. E ela tem um poder sobrenatural, porque nos conecta de uma forma indescritível com aquele que tem o poder sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Sem fé é impossível agradar a Deus, disse o autor de Hebreus. E eu quero te encorajar nesta noite a parar tudo. Se você começou esse culto lavando uma louça, se você começou esse culto com o celular na mão, respondendo o WhatsApp, coloca agora o seu celular, igual eu fiz aqui com o meu neste exato momento. Coloque em modo avião, porque você vai usar ele talvez apenas para abrir a sua Bíblia. Mas desconecta de tudo, chama a tua família para o sofá agora, você pai, mãe, chama seus filhos, você esposa, chama o marido, não é hora de limpar carro, não é hora de fazer nada, agora é a hora de você ouvir a palavra de Deus. Para tudo, senta em volta da sala, em volta dessa tela aí de celular, tablet, computador, TV, do jeito que você estiver assistindo, conecta com Deus, pega a sua Bíblia e vamos mergulhar juntos agora
em um novo nível de fé. Vamos fazer isso? Glória a Deus. Uma das dificuldades que as pessoas têm para viver pela fé, todo mundo ouve sobre viver pela fé, todo mundo acha que é legal viver pela fé, todo mundo acha bonito esse tema, esse título, viver pela fé. Mas uma das dificuldades que as pessoas têm para entender isso, se trata de como de fato colocar em prática. Viver pela fé não pode ser algo subjetivo, viver pela fé não pode ser algo teórico. Até porque, como disse Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Então nessa noite eu quero te dar 3 elementos, 3 apenas, dentre tantos outros que já têm sido compartilhados com muita graça ao longo desse mês aqui em nossos cultos de domingo, mas hoje eu quero te dar 3 elementos importantes que vão te ajudar de fato a ter uma fé prática. O primeiro elemento, anote aí, viva em constante crescimento. Viva em constante crescimento. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o 9. A palavra de Deus diz da seguinte forma, vou ler aqui na versão NVI. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor, porque se essas qualidades estiverem e existirem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. A palavra de Deus, por meio dessa carta de Pedro, está nos encorajando a crescer em fé, a crescer em caráter, a crescer na nossa espiritualidade, a crescer na prática de tudo aquilo que nós aprendemos. Ele diz, olha, peguem a fé de vocês e entendam que essa fé precisa se traduzir em virtude, em conhecimento, em domínio próprio, em perseverança, em piedade, em fraternidade, em amor. Então ele desdobra a fé, ele estratifica a fé, ele dá exemplos dentre tantos outros, ele dá exemplos práticos de como, de fato, viver essa fé. A verdadeira fé, meus amados, ela produz uma transformação. Ela produz, por intermédio da palavra de Deus, uma transformação. E eu digo a palavra como um todo, porque para a fé e para tudo que nós podemos viver em Cristo, nós não podemos ser seletivos com a palavra de Deus. E eu te dou alguns exemplos. Nós temos fé para adorar a Deus. Quando nós adoramos, quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós cantamos, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós temos fé, porque nós acreditamos que Ele existe e nós acreditamos que só Ele é digno de adoração. Nós temos fé para orar em nome de Jesus pelos doentes e decretar cura. E eu decreto nessa noite, em nome de Jesus, sopro, fôlego de vida na sua casa, sopro, fôlego de vida nos hospitais, fôlego de vida sobre aqueles que precisam, em nome de Jesus. Nós temos fé para isso, amém? Nós temos fé para expulsar os demônios, nós temos fé para ofertar, nós temos fé para tanta coisa. E dessa mesma forma, nós precisamos ter fé para crescer no Espírito. Nós temos que ter fé para permitir, para abrir a nossa vida. E assim Ele entra e Ele modela o nosso caráter, a sua imagem e semelhança. Nós temos que ter fé para abandonar uma vida de pecados que desagrada ao Senhor. Fé não é, entre aspas, apenas
para receber um milagre ou para ser um canal que vai operar um milagre. Nós temos que ter fé para permitir que Ele coloque as coisas dentro de nós, no seu devido lugar. E faz parte da nossa natureza crescer. Faz parte da natureza de tudo aquilo que foi criado por Deus, o crescimento. Faz parte do nosso processo com Deus, uma vida de santificação. Faz parte da nossa vida com Deus, precisa fazer parte da nossa vida com Deus, a transformação de glória em glória, como Paulo também disse. E viver isso, permitir-se viver isso, é uma questão de fé, pois é quando eu creio que aquilo que eu não posso mudar sozinho, é quando eu creio que aquilo que eu não posso abandonar sozinho, é quando eu creio que aquilo que eu sozinho não vou conseguir abrir mão, mas quando eu me sujeito ao Espírito Santo de Deus, eu posso ser totalmente transformado. Jesus não quer só melhorar a sua vida, Jesus não quer só dar uma ajeitada na sua vida, Jesus não quer só dar uma maquiada nos seus problemas. Jesus quer te transformar. Jesus quer que todos os dias nós tenhamos a oportunidade de correr para a presença dEle. Jesus quer que você nasça de novo, como Ele disse a Nicodemos. Jesus quer que você tenha uma fé que transforme em primeiro lugar a sua própria vida. Ele quer que você viva um nível de fé que transforme em primeiro lugar a sua própria casa. E nessa noite nós temos a oportunidade de abrir os nossos corações para dizer: Senhor, eu quero essa fé que me leva a crescer em caráter, eu quero essa fé que me leva a crescer na Tua presença, eu quero essa fé que me leva a abandonar pecados, a vencer tentações, eu quero essa fé que me ajuda a abrir o meu coração para que o Teu Espírito possa fazer uma obra completa, eu quero essa fé que me ajuda a crer que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode me impulsionar a viver um nível novo. Deus pode fazer tudo, tudo está ao alcance do Senhor, mas no seu coração, no meu coração, Ele só entra se a gente deixar. Eis que estou à porta e bato, assim diz o Senhor. Se alguém ouvir, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Diferente do ladrão de João 10:10, que vem para matar, roubar e destruir, que arromba, que quebra, que destrói, que pega sem permissão, o nosso Deus é um Lorde, Ele é Rei, Ele bate a porta, Ele pede permissão, mesmo sendo soberano e tendo poder sobre todas as coisas, pastor, sim, porque Ele é soberano, mas Ele também nos deu o livre-arbítrio. E como nós entendemos sobre esse amor maravilhoso, nós não temos dificuldade nenhuma de abrir a porta e dizer: Senhor, entra, eu creio que se o Senhor entrar, a minha vida vai ser transformada, eu creio que se o Senhor entrar, eu vou conseguir crescer, eu creio que se o Senhor entrar, eu serei como aquele vaso na mão do oleiro, que é quebrado e é refeito na perfeição das mãos do nosso Deus. E a constante santificação, meus amados, é uma marca registrada daqueles que creem em Cristo. A constante santificação, esse processo gradativo que nós vamos vivendo todos os dias em Deus, ela é uma marca registrada de todos aqueles que acreditam em Jesus como Senhor e Salvador. É uma marca registrada daqueles que o têm como modelo. É uma marca registrada daqueles que querem e procuram imitar os seus passos, daqueles que desejam ser realmente discípulos. Os discípulos de Jesus, quando foram chamados, começaram a caminhar com Cristo, e em cada sentada ao redor de uma mesa, em cada caminhada, em cada vez que eles paravam para comer pão e peixe, que era comum, Jesus ensinava algo. Eles abriram o coração para que Jesus pudesse todos os dias ministrar algo novo sobre eles, para que a fé deles crescessem, e para que aquele crescimento de fé fosse traduzido em mudança de vida todo dia, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Gálatas capítulo 2, versículo 20, abra por gentileza.
Gálatas capítulo 2, versículo 20. A palavra de Deus diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo, a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, fé. Eu creio também que eu morri para esse mundo e que agora Ele vive em mim, fé. E quando Ele vive em mim, a minha vida não é mais a mesma, eu já não falo as mesmas coisas, eu já não escuto as mesmas coisas, eu já não vejo as mesmas coisas, eu já não me comporto do mesmo jeito, eu já não frequento os mesmos lugares. Isso não é algo que eu vou te dizer, mas é algo que o Espírito Santo, quando Ele entra, quando você permite, quando Jesus Cristo de fato passa a viver em você, você vai sentir necessidades diferentes. Você vai sentir incômodos diferentes, porque quem caminha com Cristo, quem é de fato o templo do Espírito Santo, jamais vai continuar vivendo da mesma forma, e isso é uma questão de fé. O segundo elemento para que você viva uma fé prática é: submeta seus planos a Deus. Submeta seus planos a Deus. Nós vivemos num tempo de muitos planos, muitos projetos, muita correria. Todo mundo tem sua agenda, sua programação, seus múltiplos afazeres. Você está assistindo esse culto, cultuando junto com a gente, ouvindo a palavra, e se você não se concentra, se você não se conecta, sua mente já começa a vagar pelas coisas que você precisa resolver amanhã, pelos compromissos que você tem essa semana, por tudo aquilo que você precisa fazer. Se você não se concentra, você já começa a ficar preocupado, porque nós de fato vivemos nesse tempo de muitos afazeres. E sempre foi assim. Quando Jesus entrou na casa, Maria veio o adorar, mas Marta estava correndo, lavando louça, fazendo lanche. E Jesus não disse que era errado, Jesus só falou que Maria escolheu a melhor parte. Neste exato momento você pode escolher a melhor parte. Você pode escolher a parte que é parar tudo para ouvir a Deus, ou você pode estar preocupado com os seus afazeres, mas de fato, a vida ela é muito mais corrida, ela é muito mais acelerada, muito mais conectada. E se nós não refletirmos sobre isso, nós corremos o risco de perder o principal. E tudo aquilo que nós planejamos, a nossa rotina, tudo aquilo que você pode botar num papel, de fato vai te ajudar a organizar, vai te ajudar a conseguir talvez ter uma semana mais produtiva, vai conseguir te ajudar a lidar melhor com o seu tempo e com os seus recursos. Isso é importante. Não há nada de errado em você planejar, nada de errado. Porém, nós jamais deveríamos fazer planos e simplesmente sair tentando executá-los. Nós jamais deveríamos listar tudo que tem para resolver e às 6 horas da manhã de segunda-feira estar lá já correndo, tomando um café, saindo para resolver o que tem para ser resolvido. Existe uma etapa entre planejar e executar. Existe um elemento crucial após você colocar aquilo que você precisa num papel e antes de você começar a apertar o botão para fazer a sua engrenagem rodar. E essa etapa é submeter a Deus. Planeje, isso vai te ajudar. Mas não execute sem antes pegar o seu planejamento e submeter a Deus. Isso é uma questão de fé. Abra comigo sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago 4, 13. A palavra do Senhor diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali,
faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Tiago está dizendo para uma geração que viveu há 2000 anos antes da nossa. E era uma geração que, pelo que entendemos da palavra de Deus, já vivia correndo de um lado para o outro. Vamos viajar, vamos fazer negócio, vamos fazer isso, aquilo. Era uma geração que já tinha um calendário, era uma geração que já tinha um cronograma, era uma geração que já tinha uma lista enorme de afazeres, mesmo sem celular, internet, redes sociais, por aí vai. E Tiago diz: opa, que história é essa de que eu vou fazer, eu vou conseguir? Que história é essa? Vocês têm que abrir a boca, disse a palavra de Deus, para dizer da seguinte forma: se o Senhor quiser. E esse trecho me leva a entender exatamente que eu preciso submeter o que eu quero a Deus. Eu não posso simplesmente deixar de planejar, deixar de me organizar, não posso. Porque Deus resolve o impossível e eu resolvo o possível. Mas eu pego o meu plano da semana, do mês, do ano, eu pego o meu calendário, eu pego a minha agenda e digo: o Senhor quer? O Senhor está de acordo? Se não, o Senhor pode riscar aí. Se não, o Senhor pode fazer tudo de novo. Me dê a tua agenda. Me dê o teu plano, eu submeto o meu ao seu, porque eu sei que os planos de Deus são maiores do que os meus. Eu sei que a agenda de Deus é mais completa do que a minha. Eu sei que os decretos do Senhor têm peso maior do que os meus decretos, do que os decretos do homem sobre a minha vida. Então eu quero te dizer, a partir de hoje, não planeje mais sem pegar esse planejamento e entregar na mão de Deus. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 1, 2 e 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Gente, que chave, que princípio poderoso. Você está cansado? Você está frustrado? Você está desanimado? Provavelmente você não consagrou os seus planos ao Senhor. Provavelmente você pode até ter planejado, mas você não submeteu o seu plano a Deus. Provavelmente você até quis fazer algo, até correu atrás de fazer algo, mas sem perguntar o que Deus achava, sem perguntar o que Deus pensava. Versículo 3 é muito enfático, meus amados, de Provérbios 16. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Submeter os nossos planos, submeter as nossas vontades, submeter o nosso cronograma, a nossa agenda, os nossos projetos a Deus é uma questão de fé. Por quê? Porque quando eu entrego ao Senhor aquilo que eu desejo, quando eu entrego ao Senhor aquilo que eu quero, o que eu quero realizar, quando eu entrego a Ele, eu me desfaço do poder que eu acho que tenho de fazer acontecer. E eu acredito, quando eu entrego, logo após eu entregar, eu acredito que Ele sabe de todas as coisas, e eu acredito que Ele tem a melhor resposta. E o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, e ele disse: Joel, algumas pessoas não entregam, não submetem, não consagram porque tem medo do não. Quando eu pergunto algo a Deus, só tem 3 coisas que Ele me fala. Ou Ele me fala sim, ou Ele me fala não, ou Ele não me fala nada. E esse nada significa espere, significa calma. Muitas pessoas deixam de entregar, deixam de consagrar um plano e já saem executando, e depois começam a perceber que estão dando cabeçada, estão dando murro em ponta de faca, estão cansadas porque estão tentando mover na força do braço uma luta
que poderia já ter sido vencida por Deus, ou entraram numa batalha que Deus não gostaria que essa pessoa tivesse entrado. Você me entende? Submeta os seus planos a Deus. E quando eu não submeto os meus planos a Deus, eu estou indicando duas coisas. A primeira coisa que eu estou indicando é desobediência. Que a palavra de Deus está me mostrando que eu preciso me colocar abaixo, submissão, abaixo da missão principal. Eu preciso pedir permissão. Eu preciso consultar aquele que sabe de todas as coisas. E se eu não faço isso, e a palavra de Deus deliberadamente me orienta a fazer, eu já entrei em desobediência. E nós sabemos que a obediência gera bênção. Somente a obediência gera bênção. E a segunda coisa que acontece, que eu estou indicando, quando eu não submeto os meus planos a Deus, é que me falta fé. Porque se eu não tenho fé para crer que aquilo que eu vou entregar na mão de Deus para que Ele avalie, Ele vai ter o melhor diagnóstico para me dar e me orientar, algo precisa ser tratado no meu coração. Pastor, mas é porque eu tenho corrido muito, eu tenho trabalhado muito, e às vezes eu fico na dúvida se é da vontade de Deus o que eu tenho feito. Às vezes eu tenho na dúvida. Irmão, para bem aí. Vou te resumir o que eu penso, aquilo que Deus tem ministrado no meu coração em uma frase: eu prefiro um não de Deus do que um sim do homem. Porque o não de Deus é um não que me protege, o não de Deus é um não que me promove, o não de Deus é um não que vai me levar ao melhor sim, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então às vezes eu quero o sim naquilo que é imperfeito, às vezes eu quero o sim, como disse Provérbios 16:2, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, porque para mim parece que é bom, para mim parece que está ok, para mim parece que vai dar certo, e eu quero esse sim de Deus, eu quero essa aprovação de Deus. De qualquer forma, a qualquer custo eu quero, e aí eu fico preocupado se Deus vai me dar o sim mesmo. Mas o sim, naquilo que vai te destruir, Deus não vai te dar. Deus vai te dar um não, porque Ele quer te proteger. Deus vai te dar um não, porque Ele quer te alinhar, para que quando Ele te der o sim, seja o sim dentro do propósito, seja o sim dentro do caminho correto, seja o sim dentro da vontade perfeita do Senhor. Coloque a sua agenda nessa noite, coloque os seus planos, coloque os seus sonhos na mão de Deus, e você vai experimentar um novo nível de fé. Você vai experimentar um nível de fé elevadíssimo, maior do que tudo que você já tinha vivido até aqui. Terceiro elemento prático para a sua fé: obedeça ao Senhor incondicionalmente. Obedeça ao Senhor incondicionalmente. Abraão é um exemplo de obediência incondicional. Isso pode ser verificado em vários momentos chaves da sua vida. Mas Abraão não é conhecido como o pai da obediência. Ele é conhecido como o pai da fé. E às vezes a gente não entende como uma coisa materializa a outra. Se eu não estou crescendo em Deus, que foi a primeira chave que eu dei aqui, eu não estou materializando a minha fé. Se eu não estou submetendo os meus planos a Deus, que foi a segunda chave, eu não estou materializando a minha fé. E se eu não obedeço ao Senhor incondicionalmente, eu também não estou praticando a minha fé. Abraão é conhecido como o pai da fé, mas eu poderia também dizer a vocês, sem medo de errar, Abraão foi o pai da obediência incondicional. Abraão foi um grande exemplo de obediência pronta. Em vários momentos, eu quero tratar de 2 momentos aqui da obediência de Abraão. A primeira em Gênesis 12, que relata sobre o seu chamado. Abra comigo, Gênesis capítulo 12, versículo 1.
Gênesis 12, 1 em diante, a Bíblia diz: então o Senhor disse a Abrão: saia de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 1, Deus dá um comando. Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Então não tem mapa, não tem GPS, não tem localizador, não tem cronograma, não tem projeto, dia 1 vai acontecer isso, dia 2, não tem. Deus disse, sai e vai, no caminho eu vou começando a te mostrar. Abraão teve fé? Teve. E a fé produziu o quê? Obediência. Obediência. No versículo 1, Deus dá o comando. No versículo 2 e 3, Deus dá para Abrão um entendimento geral sobre o propósito. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso é um propósito. Isso é uma visão do futuro que queimou no coração de Abrão e produziu paixão. Novamente, versículo 1, Deus dá um comando. Versículo 2 e 3, Deus dá uma visão. Deus dá um propósito para Abrão, um porquê para Abrão. E no versículo 4, a gente vê a primeira palavra que está na minha Bíblia aqui é partiu. Eu não escuto, eu não vejo, eu não leio nada aqui de Abrão conversando com Deus. Aqui eu vejo Deus falando e Abrão fazendo. Talvez seja isso que falte em muitos de nós. Deus fala e a gente quer entender. Deus estabelece e a gente quer questionar. Deus é muito claro e a gente fica querendo argumentar. Veja o que aconteceu. Abrão não falou nada. Deus falou, Deus mostrou e Abrão fez. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. E o que ele fez foi tão forte, foi tão profundo, produziu tantos resultados que lá em Hebreus ele é citado. Vamos lá? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abrão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Marca aí no seu texto, na sua Bíblia, se quiser copiar esse pedaço, eu vou repetir, olha, embora não soubesse para onde estava indo. A obediência, que é uma marca registrada da fé, ela provoca em nós algo de um contraste muito grande, porque a gente quer saber para onde vai, a gente quer conhecer o caminho, a gente quer entender o plano, a gente quer entender o projeto. E a Bíblia diz que Abraão se moveu sem que ele soubesse para onde estava indo. Isso é fantástico. Abraão não foi em uma direção que ele conhecia. Abraão se moveu na direção que o Senhor estabeleceu. Ele conhecia a Deus, ele confiava em Deus, e para ele isso era o suficiente. Para mim, para você, precisa ser suficiente que Deus sabe o que está falando. Para mim, para você, precisa ser suficiente que Deus sabe o que está dizendo, que Deus sabe o que está fazendo, precisa ser suficiente. Porque se eu tiver que saber tudo, se eu tiver que compreender todos os detalhes de tudo o que acontece, eu não precisarei ter fé. Mas quando eu tenho fé, meu coração descansa,
a minha mente descansa e nem fica preocupado com aquilo que eu não serei capaz de entender e que vai me fazer perder tempo e vai me fazer ficar ansioso, angustiado, deprimido. Eu simplesmente tenho fé que Deus sabe, que Deus pode e que Deus continua no controle de todas as coisas. Eu não me movo pelo que eu acredito que sei. Eu me movo em obediência a Deus, tendo fé que Ele sabe. E quando eu faço isso, eu estou exercendo a minha fé. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé, nos movemos acreditando que o Senhor sabe de todas as coisas. O segundo exemplo de obediência incondicional de Abraão ao Senhor foi no sacrifício de Isaque. Voltamos para Gênesis, agora no capítulo 22. Gênesis 22, a partir do versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando, os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá e pegou e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Gente, aqui no versículo 3, nós vemos novamente a reação imediata de Abraão. Deus falou para ele: eu quero que você suba e sacrifique Isaque. E nós já sabemos de todo o milagre que foi a geração de Isaque. Abraão já velho, quase com 90 anos, não tinha filho. Sara velha, Deus deu a palavra, o filho nasceu. O menino já pré-adolescente, Deus fala: sacrifica. E não tem aqui nenhuma palavra, assim como em Gênesis, quando Deus falou: sai e vai, Abraão partiu. Lá em Gênesis 12, como nós lemos anteriormente. Agora em Gênesis 22, Deus fala: sobe com seu filho ao monte e sacrifica. Versículo 3, na manhã seguinte Abraão levantou-se, preparou o seu jumento e por aí vai. Abraão não questiona com Deus. A reação
de Abraão, a voz de Deus é ouvir, acreditar e obedecer. Ouvir, acreditar e obedecer. Ouvir, acreditar e obedecer. É o que eu preciso, é o que você precisa. Deus falou, não tem mais nada para ser dito, agora tem que ser feito. Quando Deus fala, eu não preciso questionar nem tentar entender. Eu preciso ouvir, acreditar e obedecer. No versículo 7 e 8, Abraão encoraja Isaac, porque Isaac fala: pai, cadê o sacrifício? Está aqui a lenha, está aqui tudo, mas não tem sacrifício. E Abraão encoraja o seu filho, dizendo: Deus proverá. Ei, você pai, você mãe, nós que somos pais, temos que ter uma palavra de encorajamento para os nossos filhos nesses dias. Não é a televisão que vai encorajar o teu filho, não é o YouTube que vai encorajar o teu filho, não são os blogs, não são as redes sociais, não é o Twitter, não é o TikTok. Quem tem que encorajar nossos filhos somos nós. Eu tenho que ter a palavra rema no meu coração para liberar sobre a minha casa. Você, pai e mãe, tem que ter a palavra rema no seu coração, a palavra revelada, a palavra fresca, para liberar a palavra de encorajamento. Faça isso nessa noite, antes de dormir. Libere sobre a sua casa uma palavra de encorajamento sobre os seus filhos. Pastor, eu não sei o que dizer. Nós temos vivido dias difíceis, pastor, eu não sei o que falar. Eu vou te dizer o que você vai falar. Você vai dizer o que Abrão disse em Gênesis 22, 8. Deus mesmo há de prover. Você vai botar a mão na cabeça dos seus filhos nessa noite. Você vai pegar a mão da sua esposa, marido. Você vai pegar a mão do seu marido, esposa. Vocês vão olhar uns para os outros agora e vocês vão dizer: Deus proverá. Deus proverá. Como, quando, onde, de que forma, eu não sei. Eu sei que Deus proverá. No versículo 9 e 10 nós percebemos Isaac já na pedra. Abraão pronto para fazer o que Deus tinha feito. Deus tinha dito, perdão. Abraão estava pronto para executar o plano e executar o seu filho. E não tem uma palavra. Isaac ainda há pouco perguntou, Abraão encorajou, Isaac não falou mais nada. Gente, Isaac questionou, perguntou, indagou seu pai, quando ele estava carregando a lenha, subindo para o monte. Mas agora deitado na pedra, amarrado, Isaac não fala mais nada. Você acha que quando estava subindo para o monte, Isaac desconfiava que ia ser morto? Pode ser que sim. Pode ser que não, mas você acha que agora deitado na pedra, amarrado, e Abraão com a faca na mão, Isaac não começou a desconfiar? Será que agora Isaac não começou a desconfiar? Se eu achar que lá embaixo, com a lenha no ombro, ele não sabia, eu não tenho como dizer que agora amarrado na pedra, ele não está entendendo o que vai acontecer. Mas agora ele não fala nada, agora ele não questiona. E eu não posso indagar que um pré-adolescente tinha uma fé madura. Isaac sabia que Abraão estava seguindo a orientação de Deus. Isaac, naquele momento, amarrado naquela pedra, confiava no seu pai. Confiava em Abraão. Ele caminhou uma jornada com lenha no ombro. Ele subiu o monte, o pai dizendo que Deus ia prover. Agora ele estava deitado numa pedra, ele não pergunta mais nada. Ele poderia não estar ouvindo a voz de Deus, afinal de contas a Bíblia registra Deus falando com Abrão. Até aqui Deus falava com Abraão, não falava com Isaac. Então nesse momento a confiança de Isaac era no pai dele. Eu fico imaginando Isaac pensando: o que o meu pai fizer aqui agora, eu tenho certeza que é porque Deus falou para ele. A nossa geração vive muitas crises, e uma delas é uma crise de paternidade. E os meus filhos, os seus filhos, nossos filhos, têm que olhar para a gente e têm que ver que nós ouvimos e obedecemos a Deus. Eles não terão dificuldade em ouvir a nossa voz, em nos obedecerem, se eles tiverem certeza, se eles verem, se for nítido na minha vida e na sua vida, que nós estamos ouvindo a Deus. Isaac não estava ouvindo a Deus naquele dia,
mas era nítida a convicção que ele tinha de que o seu pai estava ouvindo a Deus. Eu lembro que muito pequeno, ainda começando a caminhar com Deus, meus 7, 8 anos de idade, um dia eu perguntei algo para o meu pai. Pai, e assim, assim, assim? E ele respondeu da seguinte forma: meu filho, confie em mim, que eu confio em Deus. Era uma reunião de negócios que ele ia participar, e nesse dia ele me convidou para ir com ele. Eu achei muito legal, porque eu sempre tinha a imagem do meu pai como um cara muito ocupado, muito trabalhador, e eu queria participar daquilo. Eu queria aprender, eu queria ver o que ele fazia. E aí ele começou a me dizer do que se tratava a reunião, e eu perguntei para ele: pai, mas e se o fulano não aceitar a sua ideia? E se não der certo esse negócio? E ele me olhou, ele fitou os olhos em mim, o sinal fechou, eu lembro direitinho, eu tenho essa imagem na minha cabeça. Ele virou do banco do motorista e olhou, falou para mim: confie em mim, que eu confio em Deus. Mais ou menos parecido quando Paulo fala: ei, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nossos filhos não vão ter dificuldade em nos ouvir, se eles souberem, se eles tiverem a certeza de que nós estamos ouvindo a Deus. Olha como funcionava a fé de Abrão em Hebreus, capítulo 11 novamente. Versículos 17 ao 19. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho. Você está entendendo? Você está entendendo o que é isso aqui? O autor de Hebreus está deixando claro, se é que você não tinha entendido ainda, Hebreus está dizendo: ei, Deus pôs Abraão à prova. Versículo 18. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abrão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Aqui existem revelações profundas. Naquele dia o Senhor não deixou Abrão descer aquele machado e providenciou o cordeiro. Jesus Cristo estava sendo representado ali, dizendo que Ele morreria a nossa morte, dizendo que Ele se entregaria em nosso lugar. Isaque representava a mim, representava a você naquela pedra, e Deus disse: não, eu tenho um cordeiro perfeito. E ao mesmo tempo Isaque representava Jesus, porque era o único filho que foi poupado. O único filho do homem foi poupado, porque o único filho de Deus não foi poupado. Ele foi ceifado naquela cruz por mim e por você. Mas a melhor parte é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós vemos nesses dois episódios, tanto em Gênesis 12 quanto em Gênesis 22, que Abraão obedece ao Senhor de forma pronta e incondicional. A verdadeira obediência, ela é acompanhada por essas duas características. A obediência pela fé é acompanhada de prontidão e é acompanhada de uma decisão incondicional. Jesus chamou os seus discípulos. A Bíblia diz: Mateus estava lá na coletoria de impostos. Imediatamente ele se levantou e seguiu Jesus. Jesus chamou os discípulos que eram pescadores. A Bíblia diz que imediatamente, deixando as suas redes, o seguiram. Não tem discípulo perguntando para Jesus: para onde eu vou? Como é que vai ser? Onde eu vou comer? Onde eu vou dormir? Se a obediência não for pronta, se ela não for incondicional, ela é questionável. Ela é questionável. E nós vemos aqui uma lição daquele que foi tido como pai da fé, mas que pode também ser tido por nós como pai da obediência. Existe um refúgio nesses dias para todos nós. Existe um lugar que é o esconderijo do Altíssimo, é a sombra do Onipotente, é a palavra de Deus, regada por palavras de consolo, conforto, encorajamento. Tudo isso existe em um só lugar, em Jesus Cristo.
Não esqueça que mesmo nos dias em que nós não temos o controle sobre as situações, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo Deus. Experimente hoje, agora, em nome de Jesus, agora, um novo nível de fé, que te leva a um crescimento espiritual, que te convida a submeter os seus planos a Deus, que te inspira a obedecer incondicionalmente. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Entra em cada coração nesse momento, Pai. Invade as casas, invade as famílias, incendeia-nos. Lembra-nos, Senhor. Lembra-nos, Senhor, de tudo que o Senhor já fez. Aquece a nossa fé. Aquece a nossa fé, aquece a nossa fé, aquece a nossa fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, será sempre Deus. Não adoro, não adoro, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, será sempre Deus. Na sua casa, erga suas mãos e diga: se Deus fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, se tudo der certo, mas se não der, coloque as tuas duas mãos à altura do seu coração. Nós entregamos a nossa vida a Ti nessa noite, Deus. Depositamos a nossa fé totalmente na Tua presença. Queremos crescer, queremos avançar, Senhor. Queremos Te obedecer incondicionalmente, prontamente. Queremos submeter os nossos planos a Ti, Pai.
entregamos as nossas vidas agora. Você que deseja entregar a sua vida, levante as suas mãos onde você estiver agora e repita essa oração comigo. Senhor, nessa noite eu entrego a minha vida por completo a Ti. Te peço perdão por todos os meus pecados. Apaga o meu passado, me recebe no presente. Muda a minha vida, muda a minha história. Eu desejo algo novo, eu não desejo melhorar, eu não desejo uma religião, eu desejo ser transformado, eu desejo um relacionamento com o Senhor. Eu te declaro publicamente como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você fez essa oração pela primeira vez e quer confirmar essa decisão, aponta o seu celular para o QR Code aqui na tela. Aqui, isso. Aqui na tela, aponta o QR Code. A gente quer te conhecer, a gente quer te integrar no corpo de Cristo, na igreja, te envolver num GC para você ser cuidado, cuidada, acompanhado. A gente quer que você faça parte da nossa casa, da nossa família. E você pode colocar no chat também aqui, eu quero receber Jesus. Digite aqui agora, você que fez essa oração com sinceridade, pela primeira vez, eu quero receber Jesus. Pastor, eu já tinha recebido Jesus, eu já tinha caminhado com Cristo, mas eu andei distante, hoje eu quero voltar. Se você quer voltar também, aponta aqui o seu celular, aponta aqui para esse QR Code. Você que quer voltar para os braços do Pai, para a presença do Pai, você que se sente e admite que estava distante, você quer voltar, aponta o seu celular, a gente também tem um pequeno link aqui para falar contigo. E coloque no chat aqui, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero declarar sobre você e sobre a sua casa, sobre todos os que assistem essa transmissão, uma semana abençoada, uma semana repleta da presença de Deus, uma semana cheia do poder de Deus, uma semana que você vai colocar a sua fé em prática, uma semana que você não vai ter medo, você não vai se deixar dominar pelo medo, você não vai se deixar dominar pelas más notícias, você vai prosseguir, você vai usar o poder do nome de Jesus para viver dias sobrenaturais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo te acompanhem hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, será sempre Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, será sempre Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.